Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou a Débora Rodrigues, estou aqui com vocês no canal Juntos Somos Mais. Esse canal onde a gente busca a unidade entre os cristãos, católicos, evangélicos, pessoas que creem que Jesus Cristo tem o poder de transformar toda a realidade da sua vida. Amém? Se você crê que Jesus Cristo pode fazer isso, então você está no canal certo, você chegou aqui agora e você vai ouvir realmente um direcionamento que pode mudar a sua vida. Nós estamos aí trabalhando, numa série de vídeos, de áudios aí falando sobre maldição hereditária, quebra de maldição, jugo hereditário. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu convido você a assistir, a ouvir, para que você possa aprender se existe, se não existe, como isso entra na sua vida, como começar o processo de libertação. Nos 2 últimos áudios eu falo sobre isso e eu tenho certeza que vai crescer muito, muito aí a sua vida, tá bom? Espiritual, financeira, física, mental, porque a libertação é a chave para que abre todas as outras portas, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. O nosso canal, a gente fala muito sobre restauração. Restauração de casamento, restauração de vida, de famílias. Ele é um canal para todo mundo que é cristão. A gente fala sobre temas atuais aí, sobre polêmicas, Tudo aquilo que envolve a vida do cristão, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos crescer como filhos amados de Deus. O nosso canal está falando aí, está abordando esses assuntos. Então, é um canal para toda a família, desde jovens, adolescentes, a pessoas mais velhas, pessoas que passam pelo deserto no casamento, pessoas aí que têm enfrentado qualquer tipo de problema, pessoas que querem viver aí a radicalidade do evangelho. Sem mais delongas, vou trazer para vocês hoje aqui algumas dúvidas que eu recebi pelo WhatsApp sobre esse tema, maldição hereditária, jugo hereditário. Então, as pessoas tiveram algumas dúvidas, eu vou esclarecer nesse vídeo. Fica aqui até o final, porque a dúvida do irmão pode ser a sua dúvida e aí você também vai crescer junto, tá bom? Olha, a primeira dúvida de uma seguidora fala assim: principais meios para acabar com a maldade geracional, com as maldições geracionais. Quais são? Então, assim, o principal meio para se acabar com essa maldição geracional é confessando seus pecados. Os seus pecados e os pecados dos antepassados também, ali até da 4ª geração. Então, você vai fazer o estudo, você vai pesquisar, você vai procurar conhecer e vendo, identificando aqueles pecados que os seus antepassados tinham, e você também cometeu, porque isso influi também na sua vida, você vai confessar esses pecados, você vai apresentar para Deus a sua culpa. E aí ela continua: confessar os pecados, somente confessar os pecados? Não, além de confessar os pecados, você precisa entender que tudo aquilo que vem acontecendo na sua vida é uma resposta do Senhor, Não é assim como se diz, é permissão, É permissão do Senhor. Então, através de confessarmos nossos pecados, reconhecer que aquilo tudo é permissão do Senhor, nós seremos curados, nós seremos lavados pelo sangue de Jesus e nós seremos libertos, tá bom? Outra pergunta. Heranças espirituais, elas são quebradas? Como funciona? Não, heranças espirituais, elas não são quebradas, elas são renunciadas. Então, por muito tempo nós vimos, em cultos, igrejas fazendo campanhas de quebra de maldição. Então, aprendemos, infelizmente, de uma forma errada, porque nós não quebramos alguma coisa. Ah, eu quebrei aqui. Não, porque se eu simplesmente quebro aquilo ali, pode acontecer na vida de outras pessoas, dos meus familiares. Então, eu quebro na minha vida e os outros familiares. Então, nós precisamos renunciar. Nós confessamos esses pecados e, através da confissão, nós fazemos uma renúncia. A palavra diz, se confessar as vossas iniquidades e a dos vossos pais que cometeram contra mim, eu me lembrarei da minha aliança. Então, o próprio Deus está falando que se eu confesso o pecado, eu renuncio ao pecado, reconheço, que esse pecado foi feito contra Deus, ele se lembrará da aliança. Mais adiante também, porque essa palavra foi falada lá em Levítico 26, versículo 40, um pouquinho mais para frente diz assim: que se tornarmos por bem o castigo das vossas iniquidades,
Então, ou seja, se tomarmos por bem o castigo das vossas iniquidades, o que isso quer dizer? Se eu ver que aquilo que é castigo hoje, que eu vejo como essa maldição, foi resultado das minhas ações ou dos meus antepassados. Então, o versículo ele vem dizer que reconhecer o que está acontecendo é uma ação de Deus, da justiça de Deus. Por exemplo, quando Noé ficou bêbado, como nos relata a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 6, o filho de Noé, ele viu o pai nu, sem roupa, e ele expôs a nudez do seu pai para os outros irmãos. Esse filho chamava Cã, e ele vai e chama todos os outros irmãos e ridiculariza esse pai na frente de todo mundo. Ali, Cã estava quebrando um mandamento de Deus, onde pede para honrar pai e mãe. Então, a gente vê que Deus fala assim, então Deus fala assim, que amaldiçoará Canaã por conta do pecado de Cã. Então, o pecado foi para outra geração, foi para a geração futura. Então, ou seja, quem envergonhou ali, ai, gente, me fugiu aqui agora a palavra. Quem envergonhou Noé foi Cã. Noé fica bêbado, Cã envergonha seu pai e a maldição vai para outra geração. E quem o amaldiçoa, fala, maldito será Canaã, é o próprio Deus. Então a gente vê que quem fez essa maldição foi Deus. Então, nós precisamos entender também que a maldição que chegou até nós foi permitida, foi fruto do próprio Deus. Então, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los, reconhecer que o que nós estamos vivendo ou passando é fruto, consequência de um erro nosso, de uma desobediência, de portas espirituais que nós abrimos, para que o Senhor possa vir e lavar e libertar por completo. Por isso, a libertação, a sanação, né, desde a raiz da enfermidade, a raiz ali, o motivo daquele problema, até na nossa linhagem nos dias de hoje, tá bom? Outra pergunta. Débora, minha mãe era muito autoritária. Uma pessoa do WhatsApp compartilhou comigo. A mãe era muito autoritária, a mãe criou a filha sozinha, ela sempre trabalhou, foi uma mulher independente, já naquela época ali, há 30 e poucos anos atrás, a mãe já era vista como uma mulher bem-sucedida e criou a filha para ser igual. Essa filha, né, agora está passando por problemas no casamento, ela quer saber se isso pode ter uma raiz aí hereditária. Sim, por quê? Na verdade, não é nem questão de uma maldição hereditária, mas muitas vezes a forma que a mãe criou, todo esse contexto de ver a mãe daquela forma, de sendo muito independente, de não querer ser submissa a um homem, isso foi criando no coração dessa filha algumas raízes de enfermidades emocionais, fazendo com que gerasse um conflito entre o seu lado, né, que conhece a palavra, que quer ser submissa, que quer ser uma boa esposa, e esse conflito com o outro lado, que foi aquele que ela foi ensinada, de que mulher não pode depender de homem, de que mulher tem que trabalhar e se sustentar, que não tem que lavar roupa, que não tem que passar. Esse feminismo que acabou entrando aí no nosso mundo. Não estou aqui dizendo que a mulher não possa trabalhar, não é isso, esse não é o assunto. Eu estou dizendo que em muitos casos as mães criam suas filhas, fazendo com que elas possam ser super mulheres, super valorizadas no mundo, mas não as cria para ser esposa, para ser mãe. E dependendo da forma que essa mãe falava essas palavras, lançava essas palavras, pode ter ficado no coração dessa filha uma raiz de enfermidade, uma maldição que precisa ser quebrada para que ela possa ser essa esposa, onde cuida do seu esposo, essa mulher virtuosa, para que a sua família seja restaurada. Porque é isso que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede que nós sejamos mulheres sábias, mulheres virtuosas, para que a gente possa edificar o nosso lar. Então, lutar por uma família, lutar pelo seu casamento, ela vai ter que fechar essas brechas, até mesmo a questão de ter sido criada aí sem a figura do pai, que provavelmente pode ter ficado algumas mágoas, algumas raízes aí de tristeza, liberar esse perdão para essa mãe, entender que a mãe foi de uma forma errônea,
tentando dar o melhor para essa filha, mas acabou ensinando de formas erradas. E hoje, quando ela vê essa filha querendo ser uma esposa submissa, essa mãe fecha o coração, essa mãe como que se diz assim, não, eu não aprovo, e isso acaba levando uma carga negativa para a vida dessa filha. Então é preciso renunciar, é preciso confessar pecados de mágoa, de raiva, de tristeza, de revolta, e é preciso orar pela libertação dessa mãe, para que essa mãe seja capaz de amar, seja capaz de ver na filha a realização que a filha tem que ter, não é a mãe se realizar na filha, tá ok? Então, infelizmente, muitos casos assim podem sim acontecer. Uma outra questão do WhatsApp foi: o pai abandonou a mãe há mais de 30 anos atrás para ficar com outra mulher. Este pai nunca mais voltou, esse pai nunca mais deu notícia. Hoje ela não tem mágoa nenhuma, não tem tristeza nenhuma, inclusive gostaria de rever este pai, mas se isso pode ter de alguma forma interferir na vida atual. Se você realmente conseguiu perdoar esse pai, não tem mágoa, não tem tristeza nenhuma, como eu sei que é o caso dessa irmã, então isso em si não é um problema, não gera uma maldição para a vida dessa irmã, tá? A questão é que o pai já abandonou a família, o pai cometeu adultério, então o pai era um homem infiel, era um homem promíscuo. Então precisa se renunciar a esse comportamento do pai para que isso não chegue até a sua família. Se a pessoa já está passando por um problema no casamento, já está passando por um deserto, isso quer dizer que já pode ser algo hereditário. Então, analisou a conduta do pai, analisa ali a conduta do avô. Ah, o meu avô não foi embora de casa, mas era um homem fiel, era um homem adúltero, era um homem que se achava no direito de ter várias mulheres. Então, isso provavelmente é uma herança hereditária, é uma maldição, precisa se renunciar, precisa se, inclusive, como ela tem desejo de encontrar esse pai, reconhecer mesmo diante do Senhor que perdoou, realizar diante do Senhor essa boa confissão e clamar aos céus que, se for bom, que eu creio que seja algo bom, que tenha a oportunidade de reencontro com este pai para poder dizer pessoalmente para ele que perdoa, porque às vezes esse homem tem levado uma bagagem muito difícil para a vida dele, tem levado uma bagagem aí de rejeição, de sentimento de culpa por ter abandonado a família e nem sabe que já foi perdoado. Então, muito importante orarmos e pedir a Deus o discernimento e para que Ele intervenha de uma forma sobrenatural para que possa haver esse reencontro, se assim for da vontade do Senhor, para que haja mais curas, mais libertações, não só para a vida dessa moça, mas também para a vida desse pai que abandonou, tá bom? Uma outra pergunta, uma outra dúvida que chegou foi que uma pessoa ela pode não conseguir conceber filhos, gerar filhos por algum tipo de maldição hereditária? Sim, muitos casos, principalmente que quando houve algum tipo de derramamento de sangue da família, dos antepassados, alguma coisa do tipo. O que é derramamento de sangue? Houve algum tipo de homicídio na família? Algum familiar já matou alguém? Houve algum tipo de aborto, né? Alguma mulher da família fez aborto? Tinha escravos, antepassados, tinha algum tipo de escravos, né, que você aprisionava um ser humano, tratava ele como escravo e ele violentava a mente, batia-se naqueles escravos. A sua família tem esse antepassado, né, que tinha escravos e toda essa situação? Então, por quê? Porque o demônio, ele vem para matar, roubar e destruir, conforme eu já falei. E ele vem roubar, né, esse sonho de filhos, ele vem matar os nossos filhos abortando ainda nos ventres. Então a mulher não consegue gerar, ou quando ela gera um filho, ela aborta. Então por isso é preciso fazer essa renúncia, essa confissão de pecados, para que essa libertação, essa graça possa acontecer. Nós temos visto muitos casos de mulheres que não têm problema nenhum, assim fisicamente falando, e não conseguem gerar filhos. Então é preciso fazer. Também palavras de maldição, quando você às vezes era jovem, adolescente, você sofria muito com seus pais e você pensava, eu nunca vou ter um filho porque eu não quero fazer isso com ele. E muitas vezes a gente falava esse tipo de coisa, Deus me livre de ter filho, eu não quero filho. Isso também é questão de votos íntimos, votos secretos, que nós fazemos, vamos fazendo no nosso íntimo e no nosso subconsciente vai sendo arquivado, armazenado. Então, isso pode fazer com que a gente não consiga gerar esses filhos.
porque são palavras de maldições. Então, renunciar, fazer um bom exame de consciência, ver se quando você era jovem, adolescente, você falava esse tipo de coisa, tá bom? Para que você possa renunciar a todo esse proceder, tá bom? Pergunta de um outro irmão que chegou para mim pelo WhatsApp, me perguntando sobre questão financeira, se as maldições podem chegar também na vida financeira. Sim, a vida financeira de uma pessoa ela pode ser totalmente fracassada, principalmente se algum antepassado ou a pessoa mesmo fez algum tipo de envolvimento com ocultismo, né, espiritismo, ocultismo. Por quê? Porque o demônio ele vem para roubar. Então, a princípio ele te oferece alguma coisa, mas logo em seguida ele te pede algo. Então, ele vem roubar e a prosperidade, a bênção financeira também. Então, fazer um bom exame de consciência, se envolveu com esse tipo de coisa. Também quando você era jovem, quando você começava a fazer alguma coisa, o seu pai, sua mãe, às vezes um tio. Pessoas, o Senhor fala bem no meu coração, pessoas que às vezes o professor falava, olha, você não vai ser nada na vida, você nunca vai ter nada na vida, você nunca vai vencer na vida. E essas palavras foram ficando gravadas no subconsciente. E hoje a pessoa, infelizmente, ela não consegue prosperar financeiramente, ela não consegue aí ter êxito nas coisas que faz. Então é bem importante a gente fazer primeiramente esse exame de consciência, tá? Um irmão também me perguntou relacionado à questão de trabalhos que começam e nunca terminam, pessoas que não têm uma constância. Então, tudo isso está relacionado, tá bom? Algo que o Senhor falou muito forte no meu coração durante esses estudos é para que nós possamos fazer uma carta, eu já falei num outro vídeo, escrevendo realmente todos ali seus pecados, conscientes e inconscientemente, tá? Se quando você era criança, você sofreu algum tipo de abuso sexual, algum tipo de violência sexual, e isso ficou arquivado ali no seu subconsciente, e hoje você não consegue ter uma vida sexual satisfatória com seu esposo, você já não conseguia, então você foi se aprisionando à pornografia, a tipos de práticas sexuais ilícitas que o Senhor não aprova. E isso é raiz de enfermidade lá da infância, devido a abusos sexuais que você sofreu. Então precisa confessar, precisa perdoar essa pessoa que fez esse tipo de abuso contra você ainda na infância e entregar realmente nas mãos do Senhor para que haja libertação. O Senhor falou muito forte no meu coração durante os estudos, tá bom? Então, confessar esses pecados, faça uma boa análise, pede o Espírito Santo para poder ir te mostrando e aí você vai fazendo a sua carta, confessando todos os pecados, falando das mágoas, falando das pessoas que te feriram, das vezes que você se sentiu usado por namorados, por namoradas, né? Que você fez aí uma expectativa no seu coração e na sua mente, e esses namoros foram frustrados, e você trouxe para a vida hoje toda essa dificuldade de se relacionar. São todas questões hereditárias, maldições hereditárias, porque, conforme eu falei, ou os nossos pais, avós, bisavós fizeram algo, ou até mesmo a nossa pessoa mesmo. Fazemos algo, abrimos essas portas, essas brechas, para que o inimigo entre e tome e instale lugar ali. Mas então, o Senhor veio para nos dar vida, vida plena, vida em abundância. E eu oro agora em nome de Jesus pela sua libertação. Pai amado, Pai querido, neste estudo onde nós estamos aprendendo sobre libertação, como trazer vida plena para a nossa vida, eu quero agora em nome de Jesus renunciar a todo mal, todo tipo de pecado que cometemos ou que os nossos antepassados cometeram. Nós confessamos esses pecados em nome do Senhor Jesus, porque Jesus, ele não é o acusador, ele não veio para nos acusar, mas ele veio para nos dar vida, vida plena, vida em abundância. Então, cada irmão que está ouvindo esta oração neste momento, que ele seja livre pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, que ele neste momento vai se recordando dos seus pecados, essas pessoas que te magoaram, que te usaram, que te machucaram, vai repetindo agora, fala assim, eu os perdoo em nome de Jesus, aonde eles estão neste momento, que ele receba a graça do perdão, pela misericórdia infinita do meu Senhor, porque eu perdoo assim como Deus já os perdoou. Vai apresentando também essas pessoas que de alguma forma te defraudaram financeiramente, parentes que às vezes te deram algum tipo de golpe, vai apresentando para o Senhor e falando, Senhor, eu os perdoo em nome do Senhor Jesus.
vai apresentando toda essa situação para o Senhor. E eu clamo agora o sangue de Jesus sobre o seu consciente, te lavando, te purificando, resgatando a vitória de Cristo Jesus na sua vida, porque é para a liberdade que o Senhor nos libertou. Veja já a sua família restaurada, veja a sua vida financeira restaurada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem. Deus abençoe, permaneça aqui comigo. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu insisto que você se inscreva no canal para ajudar a salvar mais vidas, alcançar pessoas às vezes que estão ali pensando até mesmo em suicídio. Você com um vídeo desse pode transformar a vida da pessoa, porque ela vai entender que tem jeito. Deus abençoa.